Tudo bom, pessoal? Me chamo Pedro Augusto e hoje eu vou falar sobre autômatos finitos determinísticos, não determinísticos e expressões regulares. Bom, na teoria dos autômatos, que é um subtópico da ciência da computação teórica, um autômato finito determinístico, também chamado de máquina de estado finita determinística, com sua abreviação AFD, é uma máquina de estados finitos que aceita ou rejeita cadeias de símbolos, gerando um único ramo da computação para cada cadeia de entrada. A parte determinística refere-se à unicidade do processamento. O primeiro conceito, similar ao de autômatos finitos, foi apresentado por McCulloch e Pitts em 1943, modelo esse que foi produzido na busca por estruturas mais simples para a reprodução de máquinas de estados finitos. Um autômato finito determinístico é normalmente definido como um conceito matemático abstrato, mas devido a seus fatos determinísticos, ele pode ser implementado através de hardwares e softwares para resolver diversos problemas específicos. Por instância, AFDs são utilizados para modelar softwares que validam entradas de usuários, tais como o seu e-mail em um servidor de correios eletrônicos. Os AFDs reconhecem exatamente um conjunto de linguagens regulares, que são, dentre outras coisas, úteis para a realização de análises léxicas e reconhecimento de padrões. Um AFD pode ser construído a partir de um autômato finito não determinístico, vai ser falado posteriormente, através de uma construção de conjuntos das partes. Por definição formal, um autômato finito determinístico lê uma quíntupla, que é representada pelas letras K, que é um conjunto de estados, a letra A, que é o alfabeto, a letra S, que é um único estado inicial, a letra F, que é o conjunto de estados finais, e a letra D, que é a função delta, que representa as transições desse autômato. Falando agora de autômato finito não determinístico, ou máquina de estado finito não determinística, é uma máquina de estados finita, onde para cada par de estado e símbolo de entrada pode haver vários próximos estados possíveis. Isso o distingue de um autômato finito determinístico, AFD, onde o próximo estado possível é equivocadamente determinado. Embora um AFD e a FND possuam definições distintas, pode ser mostrado na teoria formal que elas são equivalentes e, deste modo, para qualquer AFND dado, pode-se construir um AFD equivalente e vice-versa. Essa é uma construção do conjunto das partes. Ambos os tipos de autômatos reconhecem apenas linguagens regulares. Máquinas de estados finitos não determinísticos são às vezes estudados como o nome de subshifts do tipo finito. Máquinas de estados finitos não determinísticos são generalizadas pelo autômato probabilístico, o qual distribui uma probabilidade para cada transição de estado, e por várias outras maneiras, tais como autômatos com pilhas, AFNs com transições de tipo vazio. Autômatos finitos não determinísticos também foram introduzidos em 1959 por Michael e Dana, que também mostraram sua equivalência com autômatos finitos determinísticos. Bom, uma FND, similarmente a uma FD, lê uma cadeia de símbolos de entrada, a quíntupla. Para cada símbolo de entrada, há uma transição para um novo estado, até que todos os símbolos de entrada sejam lidos. Ao contrário de uma FD, há um não determinístico, onde para cada símbolo de entrada, seu próximo estado pode ser um de dois ou mais estados possíveis. Assim, na definição formal, o próximo estado é um elemento do conjunto das partes, dos estados. Estes elementos, um conjunto, representa algum subconjunto de todos os possíveis estados que podem ser considerados. Falando agora de expressão regular, ER, ela provê uma forma concisa e flexível de identificar cadeias de caracteres de interesse, como caracteres particulares, palavras ou padrões de caracteres. Expressões regulares são escritas numa linguagem formal, que pode ser interpretada por um processador de expressão regular, um programa que serve um gerador de análise sintático, ou examina um texto e identifica as partes que casam com a especificação dada. O termo deriva do trabalho do matemático norte-americano Stephen Kleene, que desenvolveu as expressões regulares como uma notação ao que ele chamava de álgebra de conjuntos regulares. Seu trabalho serviu de base para os primeiros algoritmos computacionais de busca e depois para algumas das mais antigas ferramentas de tratamento de texto da plataforma Unix. O uso atual de expressões regulares inclui procurar e substituição de texto em editores de texto e linguagens de programação.
validação de formatos de texto, realce de síntese e filtragem de informações. A expressão regular descreve um conjunto de cadeias de caractere de forma concisa, sem precisar listar todos os elementos do conjunto. A maioria dos formalistas provê pelo menos 3 operações para construir expressões regulares. Olá, meu nome é Igor Henrique e eu vou falar sobre o auto1. Ele tem a função de converter um AFND, autômato finito não determinístico, para um AFD, autômato finito determinístico. Para isso, ele busca a partir do estado inicial o conjunto de estados simultâneos inicial e depois ele compara com o alfabeto para ver com que leitura do alfabeto ele chega a outro estado simultâneo e quais estados simultâneos são esses. Faz isso para cada letra do alfabeto e a partir de cada conjunto de estados simultâneos que ele encontra, ele faz o mesmo teste. Assim, gerando uma lista com todos os conjuntos de estados simultâneos que tem no AFD. Que esses estados simultâneos são estados separados por uma transição vazia, que permitem que o autômato, no caso, esteja em um ou mais estados ao mesmo tempo. E é isso que é buscado ser eliminado no código. Com isso, esses conjuntos de estados simultâneos diferentes são transformados nos novos estados do AFD. O estado cujo conjunto possuía um antigo estado inicial passa a ser o estado inicial. E todos os conjuntos de estados, todos os estados cujo conjunto possuía um estado final, passam a ser estados finais. Com isso, o código elimina a ambiguidade do AFD. Dessa forma, o autômato não pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Ele, lendo ou não algum alfabeto, ele só estará ou só irá para um único estado. E assim, nós temos um AFD. Bom, eu sou o Lucas e eu vou falar sobre o Auto2. Bom, o Auto2 faz a conversão de um AFD, que é um autômato finito definido, que em sua maioria é utilizado para reconhecer linguagens regulares, ou seja, um subconjunto das linguagens formais definidas na teoria das linguagens formais e autômatos. Bom, o AFD também é um modelo matemático que representa uma máquina de estados finitos, utilizada para reconhecer linguagens regulares. Ele é composto por um conjunto de estados, um alfabeto de símbolos de entrada, uma função de transição que define como o autômato muda de estado em resposta a símbolos de entrada que agem sobre ele, um estado inicial e um conjunto de estados finais. Assim, esse AFD é convertido para um ER no autômato 2. O ER nada mais é do que uma expressão regular, que é nada mais do que uma sequência de caracteres que define um padrão de busca. Esses padrões são utilizados para realizar operações de busca, correspondência e manipulação de strings. Para isso, ele vai ler uma quíntupla denominada como KASFD, com K sendo os conjuntos de estados, A, o alfabeto, S, o estado inicial, F, o conjunto de estados finais, e D, uma função delta para a transição entre os estados. Assim, o projeto começa no S, que é o estado inicial, e a depender do A, que é o símbolo utilizado para as transições, ele pode se mover por meio do K, que é utilizado para as transições, para um novo estado final, determinado como F. Oi, eu sou Arthur Azevedo e vou falar sobre um conceito fundamental na ciência da computação, que é a conversão de expressões regulares para autômatos finitos não determinísticos, ou AFNDs. De forma resumida, as expressões regulares, ou AR, são padrões de texto utilizados para descrever conjuntos de strings. Já os autômatos finitos não determinísticos são modelos matemáticos que descrevem sistemas que podem estar em diferentes estados e mudar de um estado para o outro em resposta a entradas. Eles são usados para representar linguagens regulares, que são exatamente as linguagens que podem ser descritas por expressões regulares. A conversão de uma expressão regular para um FND envolve vários passos. Primeiro identificamos os operadores, que podem ser pontos, estrela de Kleene ou parênteses, e construímos um FND para cada parte da expressão.
usando estados em transições para representar os diferentes estados e transições entre eles. Digamos que vamos converter uma ER, A estrela inclínio B. Para converter isso para um FND, começamos com o estado inicial, que pode transitar para um estado onde A é lido e deste estado para um estado onde B é lido. Podemos ter transições vazias para lidar com zero ou mais ocorrências de A. Embora a conversão de ER para FND seja um processo que seja conceitualmente simples, as expressões complexas da FND podem ser bastante intricadas dependendo do ER e precisando de bastante atenção na sua conversão. E aí entra o autômato teste, que ele vai ser responsável por calcular essa conversão e criar as quíntupas resultantes. Oi, meu nome é Melanie e eu vou falar um pouquinho sobre o Automax e seu funcionamento. O Automax, ele explora em detalhes a convenção de um autômato finito não determinístico, a qual eu vou citar aqui no vídeo como a FND, para um autômato finito determinístico, que eu aqui também no vídeo vou chamar de AFD, e posteriormente para um ER, que é expressão regular, retornando finalmente ao AFND. A primeira parte do funcionamento do Automax é da convenção do AFND ao AFD, que é o processo de conversão, no caso de converter um AFND para uma AFD, pode ser realizado construindo o AFD equivalente, explorando sistematicamente todos os estados possíveis do AFND. Mas, na verdade, o que necessariamente é o AFND da questão? Um AFND é um modelo computacional que representa um sistema com um número finito de estados e regras de transição entre eles. O AFND permite que, para um mesmo estado e símbolo de entrada, existam mais de uma próxima transição possível. Essa natureza não determinística torna o AFND mais poderoso que o AFD, mas também ele é muito mais complexo. Ou seja, trabalhar com AFND é mais complexo do que com um autômato finito determinístico. Agora, eu vou falar da segunda parte do trabalho do Automax, que é da convenção do AFD para uma expressão regular, ou ER. A convenção do AFD para uma expressão regular, através do algoritmo, é que também constrói uma expressão regular equivalente, explorando os estados e transições da AFD. Então, basicamente, ele vai encontrar uma coisa equivalente entre o AFD e a expressão regular. E aí, depois tem a terceira parte do código, que é quando retornam a AFND. No caso, passa de uma expressão regular para a AFND. A conversão de um AR para um AFND pode ser realizada construindo o AFND equivalente, analisando a estrutura da ER apresentada. Ou seja, a conversão vai ser feita a depender da estrutura feita pela expressão regular. Enfim, em resumo é isso. Espero que vocês tenham gostado.